101.9 UEL-FM, direto dos estúdios hoje, sob a regência de Ricardo Lima, substituindo o Lopão aí, que foi dar uma voltinha. Bem-vindo, Ricardo, para falar da preferência, da escolha, da essência que uma obra, um álbum pode fazer na trajetória, na postura, enfim, na vida da pessoa. Com um dos icônicos aí londrinenses, o cara que é jornalista, artista, gestor cultural, jornalista, tem 4.332 bandas. Eu não sei aonde que ele arruma tempo e nem fôlego pra tanta coisa, mas mais uma vez, prazer hoje no Story Album. Daniel Thomas Salsicha para falar do disco preferido. Bem-vindo. Salomé, muito obrigado aí. Beleza? E aí, ouvintes da Rádio UEL, FM, saudades de vocês, como vocês estão? Ricardinho, nossa, hein? Saudades do Ricardinho. A gente gravou durante muitos anos juntos aqui, né? Surpresa. Pega lá, vamos falar de... Nós vamos falar do Cut the Crap, do Clash, que é um descasso que é muito injustiçado, apesar de, claro, né, não ser o melhor disco do Clash e não ser o melhor disco do mundo, mas... é muito bom também, é muito bom e tem suas particularidades, né? Sim. Então, por isso que eu acabei escolhendo esse disco, principalmente porque eu vi ele, eu gosto muito, tem na minha casa. Sim. E eu amo domingo de manhã colocar isso na vitrola, né? Aumentar o volume e fazer um café da manhã ouvindo isso. Então é uma coisa assim realmente maravilhosa, dá uma energia muito boa, vocês vão ouvir. Também pensei que seria uma ocasião rara, né, dos ouvintes da Rádio UEL poderem ouvir isso, né, no carro, enfim, em suas casas, né? Aliás, eu vi esse disco. Antes do Salsicha continuar, já vou fazer o meu parênteses agradecendo o apoio cultural do Empório Mineiro, da Bonato Santos, que apoiam e faz com que a gente possa estar aqui trazendo as figuras aí. E a nossa parceria com a Alma Londrina Rádio Web, que tá junto sempre divulgando tudo que é bom, tudo que é feito e tudo que é pra você que vai ver, vai ouvir, enfim. Obrigado, vamos lá. Fala, Salsicha, fala do seu disco. Cara, não, então, recentemente o site, né, eu Tenho Mais Discos Que Amigos, lançou no Instagram uma lista dos piores discos do mundo. E esse disco apareceu mais uma vez nessa lista. Desde que ele foi lançado, ele ia ficar aparecendo nessas listas. Mas, né, tudo bem, que às vezes eu posso ser um pouco, assim, opositor demais de querer defender esse disco. Mas eu acho que a gente pode entender um pouco melhor o contexto desse disco. Sim. Antes de, né, criticá-lo dessa forma. Até porque é uma obra-prima do Joe Strummer, do Paul Simon, eu sou muito fã deles, com o Bernie Rhodes, né, que é uma pessoa muito importante, que eu acho que é isso aí que a gente tem que chegar nessa conversa. Talvez o critério para as pessoas não gostarem muito desse álbum é porque ele já é o último álbum do Clash. Sim, ele não é a formação original mais. Isso, né? Exatamente. E houveram muitas mudanças naquele meio ali. Esse disco ele foi lançado em novembro de 1985, dia 4 de novembro, e eu nasci dia 6 de dezembro do mesmo ano. Então ele foi lançado um mês antes de eu nascer. Talvez por isso que eu gosto tanto dele, que eu acho ele... Eu gosto das coisas que tem nele. Então... O que acontece aqui é que é um disco que não conta com o Mick Jones, que é, né, simplesmente, na minha opinião, o melhor arranjador de todos os tempos da história do rock, realmente. Então ele faz muita falta, né? Ele não está nessa foto, por exemplo, que você mostrou, né? Porque ele não faz parte desse disco. Então o Joe Strummer e o Paul Simon, que é o baixista, né? Inclusive eu tenho tatuado aqui, que esse é o Paul Simon quebrando o baixo dele, que é a capa do London Calling, que seria um disco muito mais importante. É o meu preferido, é o meu disco preferido. Muito mais relevante, uma coisa, né? Se eu quisesse falar assim, eu vou trazer o melhor disco do mundo, seria aquele. Mas assim, não tem como esse ser o melhor disco do mundo, porque já tem outro melhor do mundo da mesma banda, né? Não, esse realmente não é o melhor disco do mundo, mas ao mesmo tempo também não é um dos piores. Então, é um disco muito importante. E ele também marca a volta do Bernie Rhodes pro Clash, né? Que é uma pessoa de extrema importância pra música
pra música mundial, pro punk e pro ska, inclusive, né? O Bernie Rhodes, ele simplesmente colocou o Johnny Rotten no Sex Pistols, apresentou o Joe Strummer pro Mick Jones, ele fez o The Specials, Dexys Midnight Runner. Então, tipo assim, o cara vai lá, faz uma obra, sai um monte de gente falando que o disco é péssimo. Ah, beleza. O cara só fez Clash, Pistols, Specials, Dexys Midnight Runner e mais um monte de coisa muito boa. Será que é ruim mesmo? Talvez nem tanto, talvez um pouco. Depende. Mas é porque às vezes entra esse... A gente estava falando nos bastidores aí que o Clash tem N fases e a transição, a variação do Clash não tem nada igual em nenhuma banda punk daquele período 77, e principalmente em inglês, que era mais aberto, mais igual o Clash, assim. Sim, impressionante. Inclusive isso também é uma outra coisa, né? O Clash existe muito essa impressão de que a música progressiva e a música punk são totalmente antagônicas, mas não é bem assim, né? O próprio Clash é uma prova disso, porque tem uma variedade dentro das composições mesmo, muito grande. E esse é um disco também, assim, que depois, por exemplo, eu ouço Clash desde os meus, desde os meus 13 anos de idade, assim, antes, na verdade, muito antes, né? Sempre ouvi muito Clash. E aí chega uma hora que você ouve muito Combat Rock, você ouve muito o London Calling, daí você ouve o Give 'Em Up Rope, o Sandinista, o primeiro do Clash, que é maravilhoso, que são os outros 5 discos que eu acabei de citar. E aí chega uma hora que você fala, mas e aí, acabou? Aí você descobre que não acabou. Tem mais um. Só que ele é diferente, só que ao mesmo tempo ele é como se fosse uma continuidade do Combat Rock ali, porque o Combat Rock já é uma experiência super, né, new wave, assim, uma coisa que já entrou nos anos 80, né? Então, já começa a entrar. E isso aqui tá completamente, né, imerso nessa realidade. Que é também uma realidade que, inclusive, esse disco traz essa característica de ser um disco que traz muita música eletrônica, pois né? Os sintetizadores, as baterias, as coisas. Que daí foi um pouco que foi muito criticado isso, principalmente na época. É que assim, você falou música, porque às vezes não é música eletrônica, tem elementos de música eletrônica. Mas ao mesmo tempo é um disco que é um precursor ali. Então. Que é uma coisa que quando as pessoas começam a trazer isso. E até que é fruto de muita pesquisa do Joe Strummer. Então, assim, não tem como você falar assim, o cara pesquisou mais, aprendeu mais e agora ele começou a fazer coisas piores. Não é bem assim que funciona. Existe o lado ruim que o Mick Jones não está desse disco, que o Mick Jones é um gênio. Mas existem outros gênios nesse disco, né? Outro lado. E até o outro lado, que assim, por que o Mick Jones foi tirado da banda? O Mick Jones, segundo o Joe Strummer, ele tava vivendo um estrelato, assim, ele tava muito famoso, ele tava muito estrelinha. E inclusive ele tava faltando aos ensaios, né? Então ele começou a faltar ensaio. Eu toco, como você falou, em muitas bandas. Comigo é assim que funciona. Falta uma vez, tranquilo, vou lá, te dou um abraço, falo, tá tudo bem. 2 vezes eu falo, olha, cara, tá aqui algum problema. 3 vezes eu falo, se você está fora, desculpa, eu te amo. Isso já aconteceu com muitas pessoas que eu amo, né? Mas tem que ser assim, porque não dá, senão o negócio desanda, né? O cara quer acabar com a banda. Que acontece, né? Eu tenho bandas que estão inativas, que é o caso do Drugs, que é a minha banda que mais tem influência direta do Clash, né? Apesar de todas terem, claro. Mas tá desativada, mas é uma coisa que assim, eu, por exemplo, não consigo aceitar. O fim, pra mim não é o fim, é só um tempo. Hiato. Tô esperando ver o que vai acontecer. Lembrando também, dica aí, parceria, hein? A cervejaria Amadeus vai completar 10 anos no dia 12 de julho da sua nova fábrica, que é aqui em Londrina agora, e vai trazer, cara, um evento muito legal ao qual o Salsicha tocou no primeiro, que vai ser Odair José, Thunderbird, Tata, Aeroplano e mais, um monte de coisa, cara, chopp gelado, música, enfim. Abacate contemporâneo, a gente tô sabendo já que vai ter isso. É a única banda de Londrina, eu acho, que vai participar. Acho, né? Vamos ver se eu às vezes tô atravessando informação aí, mas... Não, legal. Sabendo. Aí, fica a dica, então, 12 de julho, confira lá, vai ser muito legal. Ele tocou na primeira, pode falar mais que qualquer um. Chopp maravilhoso, né? Amadeus,
que apoia a cultura de Londrina já há muitos anos, né? Já fez Festival Demosul, já fez um monte de festas. E continua fazendo. Né? Continua fazendo, super importante, traz bandas, né? Igual eles estão fazendo, né? De novo. E é isso aí, então a galera tem que fortalecer mesmo, tem que colar. O show é incrível, né? E muita música boa. Né? E a música é excelente também, né? Vai ser, com certeza vai ser muito legal. A estrutura de som muito bom, né? O show que eu toquei lá tava o Braulio e o Patrick na mesa de som, que é uma dupla aqui de Londrina, que são dois caras muito bons, né? De palco. Então... Festa é garantida. A estrutura é uma estrutura muito boa, né? A estrutura que lembra a estrutura do Demosul, tá? Falar nisso, você que tocou nessa primeira aí, já fazendo Cara, como você consegue ter tanta banda assim? Cara, é bem difícil, né? Só Imagina. que você tem que ficar conciliando, tem que ter muita paciência, tem que ter muito esforço, muita dedicação, muita amizade, né? Eu acho que assim, eu acho que o propósito de uma banda é a amizade, né? Então assim, eu particularmente já tenho várias bandas porque eu tenho muitos amigos, então eu toco com vários amigos. Então, mas assim, às vezes é complicado, né? Às vezes não dá pra você estar sempre com todas as bandas funcionando. Eu tô com 5 bandas que já tocaram esse ano, de 2025, tô falando. Então, né, o Londrina... De 2025, 2024 já 40. Não, eu tive outras bandas, Sim. eu tenho mais bandas que eu já participei, né? Mas eu tô com 5 bandas ativas nesse momento. E a minha banda mais antiga é o Dru, está desativada, mas não tá morta ainda. Talvez, quem sabe, não sei. Vamos ver o que acontece, não sei. Não tem... Até porque como eu tô com outras bandas, eu também não tô muito preocupado assim, né, com isso. Apesar de estar um pouco, como vocês podem ver. Né? Eu ainda queria ter mais essa, né? Então, assim, eu fico preocupado com as bandas que estão menos, mas ao mesmo tempo eu já tenho bastante coisa para fazer. Então, por exemplo, eu fechei agora um show essa semana, segunda-feira. Eu fechei um show no Rochas, que nós vamos abrir o Londrina Ska Club, e a gente vai abrir pro Abrascadabra, que é uma banda de Curitiba. Legal. Então nós vamos fazer isso no dia 8 de junho, lá no Rochas. E no dia anterior eu vou tocar em Apucarana, no Olds, com o Brown Vampire Cats. Aí eu não sei ainda qual vai ser a outra banda que vai tocar junto, a gente tava esperando a resposta de algumas bandas aí. Legal. Bandas legais, né? Então tem uma banda que a gente está esperando, eu não sei a resposta, então acho que é melhor eu não falar ainda. Então fica a dica Talvez aí depois. Já tenha passado a informação mas depois adiantada, né? Furo de reportagem do Abacate Contemporâneo. Não. Tá ótimo. Então se eu falar do Guerrilha 13 agora, vai ser... ops! Primeira dica. O primeiro som que a gente vai ouvir, vamos ouvir então This Is England. Vamos ouvir This Is England, que é um hino, né? Uma música, assim, aí esse disco é isso. Ele tem músicas que são lindas, essa é uma delas. Então fica aí a dica do Daniel Thomas, o Salsicha, música? This Is England. Vai lá, ouça lá. 107.9, dando sequência, segundo bloco do Story Album, para falar da preferência, da escolha, enfim, e de The Clash. Essa é uma das bandas sensacionais da história do rock, com certeza, cara. Eu também sou muito fã de Clash há muito tempo. E esse é o disco mais injustiçado dessa banda. Ele vai matar na tarde. Não, mas ele realmente não é o melhor e talvez seja realmente o pior, porque os outros são muito bons. Tipo assim, os outros estão na frente de quase tudo que existe no mundo. Entende? Como? Onde você e esse conheceu o talvez Clash? também esteja, porque como eu já falei pra vocês, ele é tipo assim, precursor da música eletrônica, ele começa a entrar num território totalmente desconhecido, fruto de muita pesquisa de ritmos latinos, né? Então ele traz uma coisa que vai até além do ska, assim, né? Ele começa no ska, mas então ele traz muita coisa do dub, que é a questão, né? Que é uma música jamaicana eletrônica. Então, mas é porque eles que é uma coisa de muito, produção né? musical no estúdio, Eles ouviam muito. E aqui daí eles meio que talvez pesaram um pouco demais a mão, assim, a galera não tava preparada pra ouvir tanto efeito. Tanta informação. Tanto efeito, porque tem muito efeito, vocês vão ver que tem muito efeito. Às vezes tem uma bateria eletrônica,
né? Mas eu acho que basicamente são os efeitos. Tem gente que critica, fala que o baterista meio que desaparece no disco, mas eu tava ouvindo ali de novo com mais atenção antes de vir pra cá, falei, não, o baterista tá ali, ó. Né? Então, E onde você conheceu o Clash, meu? onde eu conheci o Clash? Lembra disso? Olha só, Ué. que boa pergunta, e que pergunta... Bem, eu acho que assim, eu posso citar a Garageland, que é uma loja de discos de Londrina, que inclusive lembro de você lá, sempre. Aquele de um amigo. Sempre estava lá. Sim, e eu era uma criança e já estava também. Devemos muito isso ao Feijão CBF. Feijó e CBF, que são dois mentores aí de todos os punks de Londrina praticamente, né? Fãs de Clash? Fãs de Clash, então Garageland é uma música do Clash, né? Então, que tá no primeiro disco, que é uma obra-prima, tanto o disco quanto a música, quanto a loja, né? São 3 obras-primas. Enfim, e aí talvez possa ser por aí, mas deixa eu pensar melhor aqui, será que eu consigo achar? Quando eu era criança, né, eu ouvia o Mamonas Assassinas, né? Antes eu sempre fui do rock, sempre fui da música, assim, desde que eu nasci. Assim, quando eu tinha 2 anos, eu ouvia muito Beatles, né? John Lennon e tal. Eu nem vou falar as coisas que eu falava aqui quando eu era criança. Mas enfim, eu sempre fui muito base, do rock, né? então assim, daí eu tive uma época de curtir muito Paralamas, Titãs, daí teve a época do Mamonas Assassinas. Então, respondendo a sua pergunta, talvez seja através do Mamonas Assassinas, porque eles faziam o Should I Stay or Should I Go, né? Sim. Então eles tocavam essa música, eles eram uma banda cover de Clash, né? Tinha essa lenda aí que eu acredito que seja verdade, não tenho certeza, mas que eles faziam cover de Clash, e até tem isso, né, nessa própria música já tem isso, eles tocavam no disco deles, né, nas próprias músicas deles. Enfim, acho que talvez tenha sido através dos Mamonas Ali, né, naquele momento, daí vem a curiosidade. Comecei a curtir muito aquele som, e depois eu descobri que o som que eu curtia não era Mamonas, era The Clash, né? Não, e o Clash é legal, citar isso aí que toca e tá na noite. O Clash tem um detalhe importante, que Londrina é uma cidade extremamente Ramones pra caramba, amo, obviamente, mas o grande público que gosta de punk rock, principalmente 77, gosta muito de Ramones aqui. Sim, o Brasil, né? O Brasil, assim, eu sou um punk desde minha adolescência. E aí, assim, a gente brincava muito, assim, que quando você fazia 13 anos de idade, você tinha que escolher se você ia colocar uma camiseta dos Ramones ou do Iron Maiden. Você podia escolher. Aí tinha os amigos que usavam a camiseta do Iron Maiden, a gente andava junto. Mas daí andava, ou era do metal, outra galera, ou era do punk. Porque naquela época ainda tinha essa divisão, assim, né? E daí foi bem nessa época, assim, né? Isso era anos 90 pra mim, né? Nasci em 85, junto com o disco, um mês depois desse disco. Então, isso era nos anos 90. E aí também vem as bandas de crossover, né? O thrash metal, o hardcore, crossover, daí começa a misturar, né? Daí já vem o Ratos de Porão que já une as coisas. Hoje essa divisão não existe, né? Quer dizer, sei lá se existe ou não. Não tem, mas é que hoje é mais assim, hoje existe esse termo, Ainda crossover, existe, né? Antigamente era uma coisa assim, punk metal, metal punk. Não, eu tive a divisão. Divisão acho que não. Acho que não. Eu acho que já hoje em dia misturou bem, não, já diluiu. Por isso, nessa época era um negócio, por exemplo, esse tipo de arranjo assim, eletrônico, dentro de uma banda punk, era uma coisa que a galera do metal falava: ai meu Deus, que horror, isso aí é horrível, pelo amor de Deus, mas eu acho que merda é essa? A galera do punk mesmo, mais radical, era assim também. Tipo assim, os caras deram uma escapada. Sim. É verdade, mas aí que tá. Mas daí também tem um lance que assim, porque daí você começa a conhecer melhor, que assim, eu pesquisei punk rock durante toda a minha vida, porque eu continuo, né? Eu continuo. E eu comecei, quando eu era adolescente, eu comecei a, tipo assim, que eu entrei no punk rock mesmo, assim, né? Sim. Primeiro como fã, inclusive eu ia muito no show, né, do Cherry Bomb, do Hard Money, do Self Made, e hoje o Self Made é uma das minhas bandas, eu toco no Self Made. Quando eu era criança, eu ia assistir eles tocarem, né? E aí, assim, é legal isso, porque você, no começo, você tipo, tinha aquela história, aquele estigma, né, de
O punk só sabe tocar 3 acordes. Ah, eu não gosto de punk porque é só 3 acordes. Tipo assim, é uma grande babaquice, não no sentido de que os 3 acordes tenham qualquer problema, são maravilhosos, principalmente se a gente citar os Ramones, que fazem, né, você pega o Local Live, por exemplo, com aqueles 3 acordes, tem um dos melhores discos do mundo, os caras tocam 50 os melhores shows do mundo, direto, né? E outra coisa, e todo mundo que tenta tocar, e eu já toquei com músicos, né, muito experientes aqui em Londrina, que a galera tenta tocar e fala assim, eu não consigo. Quando o cara toca certinho, e mesmo que o cara venha do metal, o cara demora pra conseguir, né? Não é tão simples assim. Não é simples nem um pouco, né? Quando você vai no show, né? Eu também, isso é uma coisa assim que eu tenho, talvez seja o único de Londrina que tenha isso, né? Que eu toquei com 3 Ramones, né? Eu toquei com o CJ, toquei com o Mark e toquei com o Rick. Então, você vê eles ali tocando, quando você tá ali na frente, né? Muita gente viu. Naquela do gol. E aí... você vê que não é uma coisa assim, os caras não são ruins, tá ligado? Os caras são muito bons. Mas né? tanto é que aquele show da Pedreira lá com Sepultura, quem fechou a noite, quem teve lá em 94 sabe disso, foi o Ramones e foi espetacular. Espetacular. Imagina. Pois é. Voando. Então, mas aí o Clash vem nesse outro negócio que é assim, tipo assim, porque o que acontece? O punk rock ele surge ali, né, em 74 com os Ramones vão pra Inglaterra, e lá na Inglaterra começam a surgir outras bandas que assistiram esse show dos Ramones, né? Que daí são essas bandas de 77, que é quando explode o punk. Que daí tem o Clash, o Damned e o Sex Pistols, que inclusive... O Bernie Rhodes, que é o cara que foi recontratado para fazer esse disco, que está nesse disco, que é tão criticado, mas que é... Ele fez tudo isso. Ele que fez isso. Tipo assim, o cara juntou a nata. Juntou o Johnny Rotten com o Malcolm McLaren, juntou o Mick Jones com o Joe Strummer, né? E depois foi fazer o Specials. Tipo assim, só isso, né? Porque a história é legal falar isso, porque ele também é um estudioso da história do rock. Quando você começa a gostar de uma banda e gostar da discografia, o que você mais quer ler sobre as histórias, entender e tal. E sempre vai ter em qualquer discografia, não é uma exclusividade do Clash, qualquer banda tem um disco que é criticado. Todas as bandas têm. Porque tem essa, tipo assim, é porque... tem várias questões, né? Então tem essa questão, por exemplo, de não ter o Topper Headon, que era o baterista, que não é o baterista original, mas era o baterista que mais tocou no Clash, então não tem ele e não tem o Mick Jones. Então isso aí realmente é um grande problema, né? Porque são pessoas incríveis. Inclusive o Topper Headon, se não me engano, nessa época que ele saiu do Clash, talvez exatamente nessa época, ele foi fazer turnê com o Black Sabbath. Só isso. Entendeu? O cara tava tranquilo, né? O cara saiu pra tocar no Black Sabbath, né? Tipo assim, tudo bem, ele não gravou nenhum disco, mas ele fez turnê, né? E eu acho que foi bem nessa época, né? Daí o Mick Jones, pô, uma pena mesmo que ele esteja, porque eu sou muito fã dele. Com certeza, se ele tivesse, o disco estaria bem melhor. Mas daí a gente não tava lá pra saber exatamente o que aconteceu. Mas também tem o lance do Bernie Rhodes voltar pro Clash, né? Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, o cara quando ele é mandado embora e depois chamam ele de volta, né? Tipo assim, não, o cara é bom mesmo. Os caras falaram, não, volta. Porque talvez não é uma ruptura definitiva, né? É uma coisa, era no momento, no momento foi necessário. Tipo, ó, cada um segue seu caminho, mas depois... É que você pegar, né, o que ele fez nesse tempo, né? O que ele fez nesse tempo? Ele fez os Specials, Texas Midnight Runners, que são bandas maravilhosas, são coisa incrível. Às vezes você nem sabe o que é tão bom, daí você vai ver o dedinho do cara, né? Então tem até a música do Specials que a gente toca no Londrina Ska Club, que eu até canto essa introdução, que é Bernie Rhodes knows, don't argue. Então não discute com o Bernie Rhodes. O Clash fala isso antes de começar a Gangster. Né? Então, e é ele que é o produtor desse disco e co-compositor das músicas, né? Sim, ele fez os arranjos, ele fez a mix final
e ele também compôs algumas músicas desse disco. Ele também era compositor. Então tem muitas músicas que a gente gosta muito dessas bandas que ele deu a ideia, ele criou o riff, ele pensou no refrão. E a gente nem sabe que é graças a esse cara. E ele tá nesse disco. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem Mick Jones, a gente tem o Bernie Rhodes. Então, eu acho legal isso. Você falou uma coisa aí da questão do Ska Club. Porque você tocando numa banda Ska também dá uma referência muito grande, porque o Clash brincou bem nessa praia, né? Eu descobri que eu gostava de Ska por causa do Clash, né? Eu toquei a gente teve uma banda de Clash cover aqui em Londrina, que eu participei, né? A gente tocou um pouco e era muito divertido, assim, né? Eu era contra bandas covers, daí eu fui brincar com esse cover de Clash, falei, nossa, é legal pra caramba fazer isso. Mas então me diverti muito, a gente fez alguns shows em vários lugares, né? Fora de Londrina também, a gente viajava pra tocar. E era muito legal, e ali que eu descobri que eu já tocava Ska, né? Então quando o Márcio Tadeu me convidou para entrar no Londrina Ska Club, eu não conhecia muito bem Ska, mas eu conhecia Clash, né? E daí depois também conhecia muito Paralamas, por exemplo, que era uma banda de Ska. Sim. O próprio, né, Titãs também tinha bastante coisa de Ska. Daquela primeira fase. Então... E outras bandas, né? Daí Rancid, NoFX, né? Operation Lives, Operation Lives que é depois virou a melhor Rancid. banda de ska o meu disco preferido do Rancid é o Life Won't Wait. O Life Won't Wait foi gravado na Jamaica, produzido pelo Skatalites. Skatalites é a faculdade de música da Jamaica, lá de Kingston, que tem uma banda de ska. E eles foram pra lá gravar com eles, né? E o Joe Strummer era um cara que vivia lá. E esse disco é depois que ele fez um monte de pesquisa na Jamaica. Ele e o Paul Simon, né? Então, assim, é fruto de muita pesquisa. E também de tentar fazer uma coisa moderna, que é essa questão dos efeitos, esses arranjos, esse lance da bateria eletrônica. Eles tinham perdido o baterista, então eles já né? Mas aqui tem a foto, né, que é essa formação que é só desse disco. Então essa foto aqui, ó, essa foto aqui é essa formação desse disco aqui. Já aproveita e fala a segunda dica. Então vamos ouvir Dirty Punk. Vamos ouvir Dirty Punk. Por quê? Vamos ouvir Dirty Punk porque é uma música mais porradinha desse disco. Eu acho que talvez a mais, né? Esse disco não é muito porrada, assim, né? Ele é mais tranquilo. Também por isso que eu achei legal trazer aqui pra vocês. Não sei se vocês não gostam muito do grindcore, alguma coisa. Quer dizer, alguns gostam, claro. Mas às vezes é muito barulho e tal. Eu amo, né? Óbvio, é claro. Mas isso aqui é uma coisa bem tranquila mesmo pra vocês ouvirem aí no carro de vocês. Então, segunda dica do Salsicha. 107.9 UFM, direto dos estúdios, segunda temporada do Story Album. Privilegiados mais uma vez por mais uma presença desses figurinhas fãs de música. Já dando toque, hein, meu? De novo, dia 12 de julho, 10 anos, Cervejaria Amadeus. Muita música, chopp gelado e figuras, hein? Odair José, Thunderbird, Tata Aeroplano e quem você falou? Abacate Contemporâneo. Aí. Espero que esteja. Espero que não tenha mudado nada, né? Fiquei sabendo. Confira lá então, 12 de julho, na nova fábrica da Amadeus. Festa garantida. Vão lá e a gente se vê e vamos ouvir boa música e tomar muito bom chopp. Salsicha. Seguinte, velhinho. Quando você terminou com o jornalismo, você ficou um tempinho aqui, né? Aqui você tá meio em casa, né? Sim. Não, eu entro aqui, já fui lá, já dei um abraço no Joab, dei um abraço no Carneiro, encontrei Ricardinho aqui, então essa galera a gente sempre se encontrava aqui, né? A gente viveu junto aqui no período. Quanto tempo? Foram 3 anos e meio, né? Eu comecei como colunista do Jardim Elétrico e do Trem das 11. Daí, depois eu entrei na equipe do Trem das 11 mesmo, daí trabalhava diária todo dia. A gente fazia daí programa todo dia, colocava o programa no ar ao vivo das 11 ao meio-dia. Com o Ricardo, inclusive, que tá aqui gravando a gente, era ele que ficava na mesa lá. Dava trabalho, Ricardo? Não pra ele, né? Só pro Gerson.
E aí foi uma puta experiência, né, meu? Foi demais, não. Então, eu tive esse lance de ter sido convidado ao mesmo tempo pelo Fakir e pelo Gerson, né? Tá. Então eu recebi 2 convites simultâneos, então eu entrei por dois canais. Né? Então, nossa, foi super importante. Inclusive, o técnico de som da rádio Alma hoje é o Ponte, que toca comigo no Self-Made, inclusive, e gravava o Jardim Elétrico. Então, nós gravávamos o Jardim Elétrico na casa do Ponte, que o Ponte tinha um estúdio na casa dele. Tá. Durante uma época, né? Então, teve uma época que foi no Ponte, teve uma época que foi no Gustavo Diório, e os dois foram técnicos de som da Alma também. Então, foi uma experiência que já serviu de laboratório pra gente criar uma rádio fora, porque a gente gravava o Jardim Elétrico fora, né? Tá. Então a gente gravava fora e trazia pra programação. E era bom que a gente tinha um pouco mais de liberdade, questão de horários, às vezes era meio ruim pro ponto, porque o Fakir ficava o dia inteiro na casa dele, né? Ele reclamava que aqui tinha que ficar só uma hora. Eu assim, pô, cara, quer ficar o dia inteiro lá em casa. E ficava mesmo. E como que tá a questão da Alma, velhinho? A Alma tá maravilhosa, cara. A gente tá com o projeto funcionando. Ele começou em março, né? Então a gente está no 3º mês. A gente aprovou ele na Aldir Blanc, né? Então no PENAB. Então a gente está com patrocínio do Ministério da Cultura. Legal. E da Secretaria Municipal de Cultura também, né? Porque foi ela que fez a gestão desse recurso federal, né? Então a gente está funcionando lá. A gente tem uma grade de programação, que inclusive, né, o Salocast é um dos programas da nossa grade, né? Quem organiza a grade ali é o Felipe Teixeira, que também é o guitarrista do Drugs, tocou no Londrina Ska Club. Também, né, quando eu ia na Garage Land, que eu era criança, eu ia com o Teixeira, né? Sim. A gente ia junto, a gente era criança, a gente ia junto, a gente já fazia inglês junto, então a gente fazia aula de guitarra, eu ia pra minha aula de guitarra, ele ia pra dele, isso a gente tinha 8 anos de idade. Aí ele me mostrou o CD dos Raimundos, dos Ramones, enfim. Então é uma história, e ele que tá cuidando da grade de programação. Daí nós temos também o podcast da Alma, que é o nosso programa. Lá que a gente faz, né? Então o Guto apresenta, que também é o Gutinho Misfits, que também é... Figura! Gutinho Misfits, Toy Dolls. O Guto era assim, né? Quando a gente era criança, né? Só Misfits e Toy Dolls era bom, o resto era tudo uma bosta. Você sabe, na época da faculdade, puta, você me deve... Vocês fizeram faculdade? Ele é da minha turma. E ele ficava falando o tempo inteiro pra mim, porra, eu odeio Ramones, cara. Isso é bem melhor. Misfits é melhor. Nossa. Bem a cara dele. Então, e ele que está apresentando o podcast da Alma. Aí o Genial. Ponte grava, aí o Terror, né, o Thiago Moreira, quer dizer, Thiago Furini, ele também tá como produtor geral, ajuda em tudo lá, trabalha pra caramba. Que bom! Daí tem também uma web TV, que daí é o Vasco, que é o nosso videomaker, a Naná também ajuda nas pautas, né, na produção. A Thaís é a nossa produtora executiva, que é lá da Alma também. O Ale é nosso designer gráfico, então a gente tá com o site novo, né? Todo ano a gente reformula o site. A gente tá com o site novo, tá lindo o site, então entrem lá, pessoal, almalondrina.com.br, tá? Vocês podem conferir nossa grade de programação, tem muita coisa, hein, cara? Né? O nosso projeto existe desde 2012, né? A gente aprovou pela primeira vez em 2012, então nós estamos em 2025, Alma Londrina 13. Né? Então nós estamos com a Londrina 13 rolando. E além disso tem as oficinas de criação de podcast e o estúdio de rádio móvel. Então, oficina de criação de podcast, a gente está montando, vão ser 4 oficinas que a gente vai fazer lá na Vila Cultural Alma Brasil, abertas para comunidades, para estudantes de jornalismo. A gente está vendo como vão ser os temas, né, como que a gente vai fazer isso. A gente está trabalhando nessa pré-produção. E o estúdio de rádio móvel é uma atividade que a gente desenvolveu, que a gente criou um jogo de cartas radiofônico. Então é um jogo de baralho que as crianças, adolescentes,
começam a brincar e conforme vão baixando as cartas, vão montando um programa de rádio surpresa. Legal. Né? Então é uma experiência super divertida que a gente faz nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um programa da Secretaria de Assistência Social. Fazemos também algumas escolas municipais, então a gente circula né? E é o estúdio de rádio móvel, a gente chama, porque a gente tem esse esquema de pegar um estúdio de rádio, então a gente leva equipamento, né? Você leva até o local? Leva, monta e joga o jogo e as crianças já gravam e no final a gente ouve tudo que foi gravado. A gente tem lá 4 programas diferentes gravados. Legal. Geralmente, né? Depende do número de alunos que tiver. Mas geralmente a gente tenta limitar uns 4 pra gente dar conta de fazer nesse período. Demora umas 3 horas essa atividade. Já e esse ano tem legal. um diferencial que nós ainda... Porque assim, nas escolas e nos serviços de convivência, a gente já faz desde que acabou a pandemia, né? Esse modelo, que é o estúdio de rádio móvel. E esse ano a gente vai ter a novidade que a gente vai pro CAPS. Então a gente vai pro CAPS infantil, CAPS adulto e CAPS álcool e drogas. Então a gente vai ter essas 3 experiências novas que a gente ainda não sabe como vai ser, né? Então vai ser uma novidade aí do projeto, porque é isso, a gente tá no Alma Londrina 13, mas não é sempre a mesma coisa, né? A gente sempre tenta trazer alguma ideia nova, inovação. alguma coisa diferente que a gente nunca fez ainda. Dessa edição é o Estúdio Rádio Móvel no CAPS. Legal. E agora, voltando agora que ele já falou tudo que ele tinha falado da alma pra caramba. Quem manda perguntar? Vamos ver então. Voltando ao The Clash. O disco... Como que você falou? Aquela hora lá? Que todo mundo fala mal. Mais injustiçado. Mais injustiçado. Quando acaba... logo depois desse disco, Clash foi, né? Esse é o 6º e último disco do Clash, né? Mas então, ele já é o pezinho, talvez, ali do Mescaleiros, né? Porque ele já é uma coisa muito mais particular do Joe Strummer, assim, né? Por isso que já tem gente que fala assim, isso não é Clash, né? Porque quase um projeto só. Porque sai um pouco daquilo, mas ainda é ele, o Bernie Rhodes e o Paul Simon, né? Então, ainda tem bastante deles aqui, né? Não é porque os outros caras estavam fora que... Não, porque até nesse momento, quando sai o Mick Jones, ele monta o projeto dele também, né? Ele monta. Ele tinha o projeto dele e Joe Strummer depois seguiu o caminho também. Sim, eles foram cada um fazer a sua... Eu só não lembro o nome do projeto dele. Pois eu também não lembro. Eu vi que você também pensou agora. Igual eu. Mas Joe Strummer era o Mescaleiros, né? Não, e assim, os dois projetos são muito legais e são muito diferentes. Pra quem tem a curiosidade, tá vendo a gente comentar aí, dá uma procurada em YouTube e tal. Vocês vão ver a diferença de situações, vamos colocar. É isso, né? O rock não para, né? TNT, alguma coisa. O rock não para, né? Tem que continuar. Então a banda acabou, mas é por isso que eu tenho 5 bandas, né? Minha banda acabou, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outra banda. Eu fiz 2, 3, 4, 5. Tá bom, vou. Se alguém me convida, né? Dependendo de quem for, mas aqui, né? Eu fui convidado pro Brown Vampire Cats. Como é que eu falo não? Né? O Preto me liga, pô, o Preto Aranha, né? O cara me liga e fala, você quer tocar? Vem da ONG. É verdade, tá ali mesmo. Pois é, cara. Comunitário. Não, e ele toca um monte de gente, os caras ligam pra ele e vai. Com a Nara você tava fazendo um lance? Tô tocando com a Nara também. Nara Saka, aí and the Mystic Billy Boys. Que são a gangue contrária aos Drugs. Do Laranja Mecânica. Na verdade, então, a Nara Saka, quando a gente começou com ela ali, depois ela já tinha começado, né? Mas quando eu entrei na banda, era o Teixeira na guitarra, o Butch na bateria e eu no baixo. Então nós éramos os Drugs de 2009. Era uma formação antiga do Drugs tocando com a Nara. Né? Então ficou animal, né? E foi legal esse lance tipo, da amizade, porque a gente se diverte muito juntos, né? A gente muito amigo, todo mundo.
Então, meu, putz, a hora que eu vi que eu tava ali com a galera ali de novo no estúdio, falei, nossa, que massa. Então, por isso que também, tipo, nossa, o som da Nara ficou animal. As músicas da Nara são lindas, a Nara é uma super compositora. E canta muito bem. Canta muito bem, toca muito muito bem, tem uma energia super foda, assim, muito boa. E também estamos tocando com a Nara. Eu tô com a Nara. Não, você tá com um monte de gente, né? Inacreditável. Cara, é um monte de instrumentos, tipo aquele do desenho, saca? Eu toco baixo, eu toco vários instrumentos. Não, digo assim, várias bandas. Mas várias bandas sim. Os caras falam, não tem baixista, chama o Salsicha. Não dá pra ficar entrando em outras bandas mais, né? Mas teve uma época que meu limite era 3, daí era 4, daí 5, mas é porque assim, não é tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então, por exemplo, o Rejected, que eu tô contando aqui, a gente tocou em Presidente Prudente, né, com o Subcut esse ano, mas foi um show, né? Sim, então a gente fez só esse show e a gente não fez outro show. O Self-Made a gente não fez nenhum show esse ano, mas a gente fez um ensaio que a gente compôs 3 músicas novas. Então a gente tá compondo pra gente poder lançar um disco novo e daí logo vamos começar a fazer os shows também. Já o Londrina Ska Club eu fiz já 4 shows esse ano, se não me engano. Vocês tocaram agora, né? Tocamos antes de ontem, no Vitrola, e já fechei no outro... Eu toquei domingo à noite, domingo 8 horas da manhã eu fechei outro show. Segunda, 8 horas da manhã eu já fechei o show do Abras Cadabra, porque eu faço parte de um grupo, né, de bandas de ska do Brasil. E aí eles divulgaram lá a agenda deles, por onde eles iam passar. E aí eu falei, vocês vão tocar com quem em Londrina? Daí eles falaram, conversa lá com o Lelé. Daí o Lelé tava comentando sobre um post do Brown. Daí eu falei, chama a gente pra tocar aí. Daí ele já entrou em contato comigo, daí eu falei do show. Então uma banda leva a outra, assim, uma coisa, um show abre outras portas e assim vai indo, e é assim que funciona, e é o que eu gosto de fazer, né? Eu faço isso porque eu amo. É a cena londrinense. Não é hobby porque dá muito trabalho. Não tem como chamar isso de hobby. Até, né, tipo assim, se fosse uma só, podia até ser, mas como são 5, dá trabalho demais. Terceira dica. Vamos escutar então We Are The Clash, que tinha uma banda cover em São Paulo que chamava We Are The Clash, era o nome dessa banda. Quando a gente tinha o nosso cover aqui em Londrina, eram as 2 bandas cover de Clash do Brasil, nós e eles. E aí eu fiquei muito amigo do Didi, né? O Didi toca no Subalternos e toca no Garotos Podres e no We Are The Clash, né? E a gente tocou junto já com Garotos, né? Eu fiz uma entrevista com eles que saiu numa revista na Inglaterra, isso do Subalternos, né? Tá. Fiz uma entrevista com os Subalternos porque o Coelho estava tocando no Subalternos, que era um ex-baterista do Drugs também. Tá. Então, né, tem toda essa dinâmica, essa rede, assim, né? E aí eu consegui publicar uma entrevista minha numa revista lá em Blackpool, na Inglaterra, que é dos caras do UK Subs. Só isso, tipo assim. Então escutem lá. We Are The Clash. Terceira dica. Finalizando mais um Story Album. Segunda temporada direto do 107.9 UEL FM. Já agradecendo o apoio cultural Empório Mineiro e Bonato Santos sempre. Muito obrigado pela força, muito, porque isso fortalece cada vez mais para a gente estar aqui e ter essa vontade maior de continuar. Obrigado à Alma Londrina Rádio Web, que é nosso parceiro de sempre, divulga nosso trabalho lá. Força sempre. Com certeza, sempre. E aí, menino Daniel Thomas Salsicha, o que dizer nessa continuidade de 25, finalizando o programa? Eu não entendi sua pergunta, desculpa. O que dizer daqui pra frente? Quais são os projetos, os planos e as... pra 2025. Exatamente. Então, eu tô com esses 2 shows marcados aí, eu tô com mais alguns shows em setembro também marcados. Eu acho que é isso, acho que agora executar o projeto da rádio, tô com outros projetos de comunicação também que eu tô trabalhando, dando bastante aula, fazendo bastante coisa. É isso, gente, acho que
Acompanhem a Alma Londrina Rádio Web, né, o que é que a gente vai estar fazendo aí. Com certeza a gente vai estar escrevendo novos projetos para o futuro. É isso, acessem a rádio. Dá as páginas aí já, por favor. Né, Alma Londrina Rádio Web. E aí vocês podem seguir também a gente no Instagram, Londrina Ska Club Oficial, Brown Vampire Cats Oficial. Olha só, que engraçado, coincidência. As duas bandas têm outros Instagrams que a galera não sabe a senha. Isso que é oficial. Então, o Brown Vampire Cats, Londrina Ska Club, Narasaka, mas a Narasaka, por enquanto, é a página dela, assim, né? E até por isso que a gente criou esse outro nome, o Mystic Billy Boys, porque daí a gente vai para tentar desvincular um pouco do pessoal dela de DJ, né? Porque ela também é DJ Narasaka, então às vezes tá lá Narasaka no cartaz, a galera pensa que é DJ, mas é a nossa banda, né? E às vezes é DJ. Então por isso que ela mesma que teve essa ideia e de ter um nome longo, enfim, a Nara toda mística. Que mais? O Rejected só se convidarem a gente para tocar. Lembrando, vai aparecer aí também do Story Album. Cara, a única coisa... O Self-Made. Então assim, ó, a gente quer lançar disco novo, a gente tá compondo músicas com o Brown Vampire Cats, com o Self-Made, com a Narasaka também já estamos gravando, e o Londrina Ska Club também vamos gravar, lançar pelo menos 4 músicas aí. Deixa seu like, apoia a gente, dá uma força pra gente. Cara, não custa nada, é só você apoiar quem vai fazer algo pra você e contar essas histórias. Mais uma vez, 12 de julho, Fábrica Nova, Amadeus, 10 anos cervejaria, Odair José, Thunderbird, Tata Aeroplano. Cara, muita cerveja, muito chopp, muita música boa. Apareçam, confiram. Muito obrigado! Valeu, Salomé. Valeu e parabéns, né, pelo trabalho aí que você tem desenvolvido. Obrigado. Acho que você tá puxando o carro aí, né, trazendo toda a cena pra Rádio Well aí. Praticamente cada semana novos personagens. Tentando, né, os obeliços aí. Você tá fazendo um mapeamento assim, né, da galera aqui de Londrina. Muito bom isso aí que você tá fazendo. Tô curtindo muito o seu trabalho e eu recebo muito feedback, né? Tanto que você me convidou hoje aqui porque É verdade, teve um feedback. Né, o Marco falou, né? Ele falou, não, pô, você tem que ir lá, você não foi ainda. Eu te dei o toque, aí você falou, vai lá então. Então a galera comenta bastante, do Salomé, do Salocast, né? Do agora Story Album, tá rolando, assim, Estamos fazendo, cara. É isso aí, tem que fazer. Ricardo, brigadão. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez. Acompanhe o menino que tem um monte de coisa pra mostrar pra vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu.